Oi, eu sou Maria Grijó, sou entrevistada dessa semana no Curta Vídeo e produtora audiovisual no Espírito Santo. A nossa entrevista aconteceu aqui na Biblioteca do Mais, o Museu de Arte do Espírito Santo, e eu falei um pouco sobre a minha atuação e a minha carreira nesses últimos anos aqui no audiovisual. Desde criança eu sempre assisti muito filme, muito cinema produzido aqui no Espírito Santo, inclusive, no Festival de Cinema de Vitória, enfim, nos lançamentos, no Cine Metrópolis. Para mim sempre foi muito próxima essa produção e essa possibilidade como trabalho, né? Como desempenho de ofício. Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, um dia eu resolvi que eu ia fazer cinema. Eu sempre assisti muito filme, mas eu queria fazer jornalismo. Mas aí um dia eu falei, não vou fazer jornalismo, vou fazer cinema, porque eu prefiro, enfim, acho mais interessante. Sempre assisti muitos filmes. E aí foi na mesma época que abriu o curso de audiovisual na UFES. Ia ter a primeira turma, né? O vestibular foi em 2009. Aí eu fiz vestibular, passei e comecei a estudar. Então comecei a conhecer mais da teoria do cinema, história do cinema, não conhecia tanto, né? Conhecia mais só, assim, diretores que eu já via, enfim, conhecia pouco. No decorrer desse tempo, assim, isso já era 2012, 13, o Diego me convidou para trabalhar com ele para enviar um projeto na Secult que ele queria dirigir, e aí que é o filme Pela Janela. E aí a gente passou em 2013, filmou em 2014. E aí eu comecei a trabalhar, assim, eu nunca decidi que eu ia fazer isso, mas eu comecei a trabalhar, começaram a me chamar. Depois eu trabalhava como diretora de produção, uma função vinculada mais ao set de filmagem, né, a viabilização do filme, como as locações, a logística. Então eu era contratada por um produtor ou um produtor executivo para fazer essa função. Acabava as filmagens, eu saía, assim, né. Ao mesmo tempo eu também me formei e criei fundei junto com o Diego a nossa produtora, que é a Ventania. Aí, sendo sócia da Ventania, eu passei a ser também produtora dos filmes, assim, além das questões burocráticas, né, quem tem uma ação como dona, né, do filme, por ser sócia da produtora, eu também trabalho ajudando a viabilizar, financiando, ou então pensando estratégias para a existência desses filmes, melhores caminhos que eles podem ter, enfim, nessa carreira. E a produção executiva, normalmente, a produção e a produção executiva no cinema independente, enfim, eles são muito vinculados, porque a gente acaba não diferenciando. A Ventania é a minha empresa, né? Empresa produtora de filmes e, enfim, de projetos audiovisuais que eu faço parte. A gente fundou junto com Pela Janela, né, em 2013, 2014. E em 2015 a gente se oficializou, né? Criou o CNPJ, enfim, então tá aí. Tem 10 anos. O Remonta é um coletivo que eu faço parte com outras mulheres profissionais do audiovisual no Espírito Santo, que a gente fundou, acho que em 2018, na verdade a partir de um anseio nosso de promover atividades de formação e capacitação de outras mulheres ou outros grupos historicamente afastados da produção audiovisual, né, para ter uma inserção maior desses grupos, como mulheres, pessoas pretas, pessoas não binárias, pessoas trans, enfim, dentro dessa produção do audiovisual do Espírito Santo. Durante a faculdade eu fiz alguns projetos dentro da faculdade mesmo, e aí são alguns, enfim, inclusive um filme da Mariana Prete, o Romance Ela Nelson, que ganhou o prêmio da ABD, enfim, a gente fez dentro do contexto da universidade. E aí o Pela Janela é o primeiro filme que eu trabalho que tem um financiamento público, tem um financiamento externo, que tem outros profissionais juntos, enfim. A gente pode dizer que é um pouco mais profissionalizado, mas, né, não é porque é profissionalizado que é melhor, ou enfim, só como uma descoberta mesmo minha. Obrigada. Sim, eu vou fazer seu preferido hoje. Aham. Tá. A gente filmou em 2014. Nesse mesmo ano, eu trabalhei nas primeiras filmagens de um filme do André Félix, o Diante dos Meus Olhos, que é um longa-metragem também,
documental, só que eu era produtora de set. E aí, a partir dali, eu começo a trabalhar em vários projetos, em vários trabalhos. Depois, o Invisível, que eu fiz várias funções, tecnicamente dizendo, assim. Em 2016, eu produzi um filme que é de material de arquivo, do Diego também, que é o Impeachment, que foi um filme muito importante pra gente, porque ele estreou no Kinofórum de 2016. Ele é um filme que trata sobre uma tentativa de impeachment do presidente Fernando Henrique, né, em 98, eu acho. E foi na mesma época do início do processo do impeachment, golpe assim, da presidenta Dilma. Então foi um filme que conseguiu ter muita repercussão também por conta desse contexto histórico, conseguiu levar a gente para vários festivais nacionais importantes. Então um filme que fez com que a gente criasse relações também com outros cineastas, que até hoje são assim, colaboradores e parceiros em vários filmes. Então é um filme bem importante para a gente. Absolutamente convencido que lealdade não é uma característica de quadrilhas, pelo contrário, é uma prova de caráter. Que lealdade não é uma característica de quadrilhas, pelo contrário. E assim, a gente seguiu, né, produzindo alguns filmes dentro da minha produtora, além, né, de eu trabalhar fora em outras empresas, com outros projetos. E aí foi o filme da Melina, o Lá Não Venta Como Venta Aqui, que é um documentário que se passa na cidade que ela nasceu, enfim, que ela tem uma relação importante, que é Itapemirim, no sul do estado. Um filme poético, enfim, muito bonito e bem interessante, assim, uma abordagem diferente sobre as pessoas que habitam as ruas de uma cidade, principalmente de interior, que às vezes a gente conhece, não conhece, enfim, tem sempre uma história por trás delas, assim. Lá em Itapemirim, também com a Melina, a gente produziu uma ficção, um curta de ficção chamado O Quadro, que também tem uma relação com a cidade e com a história da Melina. É uma história, ela partiu de uma história da família, enfim, que conta-se como verdade, e criou essa ficção. Então nós fomos todos filmar lá, levamos a equipe daqui para filmar lá, numa casa que é da família dela. Então foi bem interessante, assim, a gente sempre tenta criar essa relação também. Foi uma cidade que abrigou nesses 2 filmes a gente muito bem, acolheu a nossa produção, foi muito bom. Teca, Lúcia! Chico, pro quarto. Vem que vocês! O que foi, Francisco? Vem que vocês! Ai, o que tem, Chico? Mas assim, o que tem, Julieta? Você não tá vendo, não? O homem não tá ali. Fazer alguma coisa. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Além desses filmes, né, que eu trabalhei dentro da minha empresa, fiz muitos trabalhos com outros profissionais, com outras empresas. Eu trabalho muito com o Vitor Graz e com o Rodrigo de Oliveira, né, que são sócios da Pique Bandeira. Inclusive, compus junto com o Vitor e com a Úrsula Dart, equipe de produção executiva dos Primeiros Soldados, que é um longa que foi complexo assim, de ser produzido, mas que a gente tem muito orgulho. Recebemos sempre muitas felicitações assim, e respostas muito positivas sobre o filme, sobre a produção do filme, inclusive. Enfim, é um longa-metragem que eu acho que ajudou a levar a produção audiovisual no Espírito Santo a outros espaços que nem sempre tinham sido alcançados. O último trabalho que eu produzi, que foi lançado já, né, que já foi exibido em festivais, enfim, finalizado, foi um curta-metragem chamado O Último Rock, que também é dirigido pelo Diego de Jesus. Ele estreou agora em janeiro, em Tiradentes. A gente teve a ideia, né, o Diego teve a ideia e escreveu o roteiro durante a pandemia. E aí a gente conseguiu financiamento do edital da Secult, de produção de curta-metragem. Filmamos em 2022, sobre a própria pandemia, como se fosse a história de jovens que se encontram pela última vez, depois que é decretado a quarentena, né, que as pessoas têm que ficar em casa. Eles fazem uma última festa para se despedirem, falarem um pouco sobre a vida deles, como está agora, sobre o que eles acham que vai acontecer no futuro. O Diego, ele tem uma relação, o cinema dele tem uma relação sempre muito direta com as coisas que estão acontecendo no momento, né? Então ele sempre tenta trazer questões
do momento da produção, assim, ou, enfim, são as angústias que ele tem para o cinema que ele produz. Isso é uma coisa que eu gosto muito de respeitar, né, como produtora, enfim, eu gosto de identificar essas características que as pessoas têm, né, que os diretores têm, para também potencializá-las e fazer com que elas estejam no filme, né, não retire-as. Esse filme, O Último Rock, também tem isso, né? Tem uma característica de a gente ter colocado todo mundo no mesmo espaço para pensar esse presente, né, da época da pandemia, que foi a época que o filme efetivamente foi escrito, né? E também pensar aquele futuro que a gente estava vivendo já, mas se lembrando de o que a gente pensava naquela época, no início de 2020. Então, o filme tem um grupo de jovens negros que tem cada um a sua história, cada um a sua expectativa também, cada um também um pouco a sua frustração, um pouco a sua desesperança. É um filme que tenta trazer dentro desse coletivo também as individualidades, né? Pensar que sim, existe esse grupo de pessoas, mas que cada uma tem tem a sua individualidade, a sua subjetividade. É um filme que tenta trazer muito do naturalismo, enfim, inclusive quando a gente exibe, muita gente acha que o filme não é uma ficção, enfim, que não tem roteiro, mas tem um roteiro todo pensado, tudo que acontece, todos os diálogos foram pensados, mas foi uma proposta de trazer pessoas que tenham menos experiência com o cinema para serem os atores, mas que tivessem vivências, tivessem também o que contribuir, tivessem essas histórias de alguma forma dentro delas, né? E um processo de preparação de elenco muito primoroso, sim, feito pela Maria Clara Escobar, que é uma diretora paulista, é carioca, que mora em São Paulo, e que a gente trouxe para fazer junto com o Diego essa proposta, enfim. E eu acho que nós somos bem-sucedidos nessas escolhas. Nessa última década, né, antes de 2019, a gente teve um aumento grande, assim, né, de produção audiovisual em séries, para televisão, principalmente depois da TV paga, depois da lei da TV paga, né? E também por conta do Fundo Setorial do Audiovisual. Em 2015, o Fundo Setorial lançou um edital que teve poucas reedições, que era um edital voltado para as TVs públicas, como a TVE, enfim. Era um edital que tinha direcionamento do recurso, né? E era um edital que valorizava, né, uma experiência anterior das produtoras e dos realizadores, buscava o regionalismo e a pulverização desses recursos. Dentro desse contexto, eu e o Diego, a gente se reuniu e a gente criou esse projeto que chama Zora Curiosa, que é uma série, foi feita para as televisões públicas, né, para a TV pública, uma série documental, mas com um pouco de ficcionalização, sobre brincadeiras infantis. Então a gente fez uma longa pesquisa, né, pelo estado inteiro, para encontrar brincadeiras, desde brincadeiras tradicionais a brincadeiras que professores faziam dentro das salas de aula, enfim. São 27, né, então foram muitas brincadeiras que a gente encontrou. Tem essa personagem chamada Zora, que é uma extraterrestre que vem pro Espírito Santo e quer conhecer essas brincadeiras. Então ela encontra as crianças. A partir dessa perspectiva de alguém que não conhece nada, essas crianças têm que explicar para ela cada regra, cada objeto que é usado. Isso a gente fez lá em 2016, enfim, foi ao ar em 2017, foi ao ar no Brasil inteiro. O que é interessante desse edital é que ele já tinha essa rede de televisões públicas engajada, assim, né? Então as produções foram exibidas no Brasil inteiro, seja nas TVs educativas, universitárias, enfim. E agora, aproveitando a oportunidade, a gente vai exibir um dos episódios do Zora Curiosa com brincadeiras de crianças do interior do Espírito Santo. Anota no caderno mais uma brincadeira, leva lá pro Zoso, alegra seu planeta. Zora, a curiosa, Zora, a curiosa. Ah, eu vim de Zoso. Lá a gente brinca o tempo todo. Como a gente brinca o tempo todo, já não tem mais brincadeira pra brincar, já acabou. Aí eu fui escolhida pra vir pra terra pra poder aprender novas brincadeiras. Quem vai ser o pegador tem que pegar as crianças. As outras tem que correr pra pegar.
pode brincar todo mundo junto? Pode. Menino, menina, grande, pequeno? Grande. Todo mundo pode brincar. Pipa? Mas eu não tenho uma pipa. Compra. É R$1 a pipa. R$1 a pipa? Mas esse R$1 é o quê? É uma moeda grande. Eu vi aqui que a gente comprou essa pipa, mas como é que ela voa? Ela boa, você tem que colocar rapiola, cabresto e tudo. Como que é o cabresto? Você faz assim, vu. Assim, vu. A rabaiola. Rabiola. A pipa, ela vai pro céu? Vai. Tem que fazer o quê pra ir pro céu? Vento, você tem que bicar. De bicar, Mexer ela. mexer, de bicar, mexer. E como é que a gente vê o vento? A gente não consegue. Não vê o vento? Ah, a gente sente o vento. Aqui eu brinquei de pula-corda. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores. Brinquei de piquilito, esse é muito legal, piquilito. Ah, eu fiz uma dança indígena. Eu queria beber água, onde a arara foi beber. E eu brinquei também de carrinho de rolimã. Ah, não pode porque senão agarra? Pode ir de costas. Anota no caderno mais uma brincadeira. Leva lá pro Zoso, alegra seu planeta. Zora, a curiosa. Zora, a curiosa. Anota no caderno mais uma brincadeira. Leva lá pro Zoso, alegra seu planeta. Zora, a curiosa. Zora, a curiosa. Rei da rua, pique, pega, joga bola, o peteca, solta, pipa, pula, corda, é queimada ou farofa. Três cortes, doidão, linguiça, furingo, taco, zora, passa o anel e anota, anota. Zora, a curiosa. Zora, a curiosa. Zora, a curiosa. Zora, a curiosa. Durante a pandemia também a gente produziu a série Tem o Time pra Torcer, que é uma série sobre torcedores dos times de futebol do Espírito Santo, que é uma temática que a gente, enfim, se interessa muito, a gente, enfim, torce para os times também, e que a gente já tinha abordado antes em outros projetos. E aí nessa série a gente tem 4 episódios, né? Foi uma websérie produzida com recursos da Aldir Blanc. O primeiro sobre a Desportiva Ferroviária, com uma família de torcedores, assim, o pai, a mãe, as filhas, todas torcedoras da Desportiva. O segundo sobre o Rio Branco, com uma personagem que era de uma torcida organizada, enfim. O Serra Futebol Clube, um time mais recente, né, menos tradicional.
que a gente entrevistou dois torcedores que têm formas diferentes de demonstrar esse amor pelo time. O Vitória Futebol Clube, e a gente trabalhou com uma torcida organizada também, com uma família toda torcedora do Vitória, que eram, assim, fanáticos, e eles, enfim, moram perto do clube, então estão sempre lá. A nossa ideia na série é que tenham esses personagens, esses times que já têm a sua história, têm a sua paixão, né? São um pouco retratados, as pessoas acham que eles são exóticos, né, por torcerem para times do Espírito Santo, enfim. Pensar que cada um tem a sua forma de torcer. Além da gente gostar muito de futebol, assistir muito jogo, eu não torço para um time do estado do Espírito Santo, mas eu acompanho todos os times, enfim, na Série D, Copa do Brasil, Capixabão, Copa do Espírito Santo, enfim, eu vou em jogos de todos os times. E o Diego, ele não é daqui, então ele também não torce para um time daqui. E quando ele é do interior da Bahia. Quando ele se mudou, ele falou que a maior característica que ele percebeu era que as pessoas não torciam para os times do Espírito Santo e achava isso curioso, assim. Então, quando a gente começou a trabalhar juntos, o futebol era uma coisa que a gente sempre comentava e falava sobre isso. E acabou que foi enfim, assistir os jogos e procurar saber sobre os torcedores e sobre os times aqui era algo que a gente se interessava. Aí, nessa ideia, a gente fez o Invisível, que tem esse nome exatamente para a gente acreditar que esses torcedores não são muito mostrados. Mas eu vou continuar esse assunto depois do intervalo. Ei, eu sou a Maria Grijó, eu sou a convidada de hoje do Curta Vídeo e vou continuar aqui falando um pouco sobre as minhas produções, os trabalhos que eu já fiz, especificamente agora sobre o Curta Invisível. Esse curta foi o meu trabalho de conclusão de curso como produtora. É um filme que tem como mote aquilo que a gente acreditava que era a invisibilidade dos torcedores dos times do Espírito Santo. Por mais que os times tenham algum espaço na época, né, lá 2015, os torcedores, eles não tinham tanto espaço e sempre foram colocados como pessoas estranhas, enfim, que não existiam, né? Tipo, existe futebol no Espírito Santo, existe torcedor. Só que quando a gente ia nos estádios, a gente via, sempre presente, normalmente as mesmas pessoas, com muita paixão, com muita vontade de torcer. E aí, a partir dessa observação, né, o Diego teve essa ideia de fazer esse documentário chamado Invisível. E aí a gente levou pra frente, produziu. Os times aqui têm muito altos e baixos, né? Questões financeiras. Então, eles também falam um pouco sobre isso, né? Sobre como é torcer para um time que tem essas questões e que é tão próximo, né? Que essa é uma característica. Todos eles frequentam muitos jogos, mas frequentam os clubes, conhecem a diretoria e pertencem realmente a esses clubes para qual eles torcem. O Invisível, ele foi um filme produzido no contexto da Universidade, né, Federal do Espírito Santo, que eu fiz audiovisual, o Diego Jesus também, e outras pessoas que trabalharam no filme. Então, foi um filme todo produzido com as pessoas trabalhando, enfim, de forma voluntária, com os nossos próprios recursos. Teve diária que a gente filmou os jogos, né? E a gente filmou um jogo de ida e de volta, eu acho, da semifinal do Capixabão, Desportivo e Rio Branco. Então, a gente tinha que acompanhar, cada time tinha 2 personagens, a gente tinha que acompanhar os 2. Teve 2 câmeras, 2 equipes, porque a gente não teria esse jogo novamente, né? Pra gente poder ter esse registro deles torcendo nos jogos. Foi até um pouco mais complexo do que do que poderia ser, assim, né? A gente já fez algumas apostas. Foi um filme que foi importante porque, por mais que tenha sido um filme escola, feito na universidade, a gente teve vários momentos do processo pensados, né? E não simplificados. A gente foi tentando fazer sempre o máximo. Então, a gente teve uma pesquisa, a gente teve pessoas que só trabalharam na pesquisa para achar esses personagens, para fazer uma pré-entrevista. Aí, depois,
A gente visitou cada personagem, ele conheceu a equipe inteira, cada um deles conheceu a equipe, a gente conheceu as locações. A gente, no caso, optou para fazer a filmagem no local que eles se sentissem mais confortáveis para contar. Também para eles poderem mostrar, né, todos os objetos e tudo que eles tinham guardado desses clubes. E os estádios, né, que a gente gravou. O jogo mesmo a gente só gravou no Engenheiro Araripe, porque acho que na época o Kleber Andrade nem tinha sido inaugurado novo, né? Então, a gente fez visita lá, gravou em outro momento vazio, e é sempre uma temática, enfim, e uma abordagem que as diretorias, os torcedores, assim, todo mundo que é envolvido gosta muito, né? Sente contemplado, né, de poder falar sobre isso e ter isso registrado no cinema, né? Quem quiser entrar em contato comigo pode me procurar no Instagram, que é @mariagrijós, que é Grijó com S no final, ou melhor ainda, que é no Instagram da minha produtora, que é @produtora Ventania. E os nossos filmes, a maior parte deles está disponível, né, a série, no nosso YouTube, que também é a mesma coisa, /produtora Ventania. Agora a gente está trabalhando na pré-produção do nosso primeiro longa-metragem de ficção da produtora, né, da Ventania, que se chama Adeus Verão, que é um filme do Diego também, e que a gente desenvolveu com recursos da Secult, né, lá em 2017. Em 2019, o projeto foi contemplado para a produção também no edital da Secult com o Fundo Setorial do Audiovisual. E aí a gente recebeu, enfim, por conta de contingências da Ancine, demorou para receber o recurso e agora a gente está em pré-produção, a gente deve filmar esse ano e esperamos que em breve as pessoas possam vê-lo. A gente fica por aqui. Hoje eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória e o meu trabalho no audiovisual aqui do Espírito Santo. Queria agradecer a Márcia e a TVE pela oportunidade e espero encontrá-los em breve.